Você consegue imaginar uma criança de apenas 10 anos se vestindo como adulta para conseguir um emprego para sua mãe doente? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando a pequena Júlia decidiu ir a uma entrevista no lugar de sua mãe, que estava muito doente, para comparecer. O que ela não sabia é que estava prestes a encontrar o homem que mudaria sua vida para sempre. Uma história de coragem, injustiça e uma revelação tão chocante que fará você repensar tudo sobre o poder da verdade e do perdão. Maria das Graças tossia violentamente enquanto segurava a carta de convocação para a entrevista. Suas mãos tremiam, não apenas pela febre alta que a consumia há 4 dias, mas pelo desespero de quem via sua última chance de conseguir um emprego escapar pelos dedos. Aos 32 anos, mãe solteira, ela sabia que oportunidades como aquela não apareciam todos os dias. "Júlia, minha princesinha, vem aqui", chamou Maria com a voz rouca, sentada na única cama do pequeno cômodo que servia como quarto e sala em sua casa humilde, na periferia da cidade. A menina de 10 anos apareceu na porta, com seu uniforme escolar surrado, mas limpo, os cabelos crespos presos em 2 trancinhas. Seus olhos grandes e expressivos mostravam preocupação ao ver o estado da mãe. "Mamãe, a senhora está piorando. Não deveria ir ao médico?", perguntou Júlia, aproximando-se da cama com cuidado. Maria segurou a mãozinha da filha. "Meu amor, a mamãe precisa da sua ajuda. Você lembra que eu te contei sobre a entrevista de emprego amanhã?" Ela mostrou a carta para a menina. "Se eu conseguir esse trabalho, nós vamos ter dinheiro para comprar comida de verdade, para você ter material escolar novo, talvez até para sairmos dessa casa." Júlia assentiu. Ela entendia muito bem a situação em que viviam. Desde que se entendia por gente, via a mãe trabalhando como faxineira em vários lugares, sempre chegando em casa cansada, às vezes chorando quando achava que ela não estava vendo. A menina havia aprendido a ser responsável muito cedo. Fazia sua própria comida quando a mãe estava trabalhando, cuidava da casa e sempre tirava boas notas na escola. "Mas mamãe, a senhora não pode ir assim doente", disse Júlia, tocando a testa quente da mãe. "É por isso que eu preciso da sua ajuda, minha filha." Maria respirou fundo antes de continuar. "Eu quero que você vá no meu lugar." Júlia arregalou os olhos. "Como assim, mamãe? Você é muito inteligente, mais inteligente que muitos adultos que eu conheço. Você vai se vestir com minha roupa, vai pentear o cabelo diferente e vai falar que é Maria das Graças Silva", explicou a mãe, segurando as 2 mãos da filha. "Mas mamãe, eu sou criança, eles vão perceber", protestou Júlia, assustada com a ideia. Maria sabia que estava pedindo algo impossível, mas o desespero falava mais alto. "Meu amor, você sempre foi muito madura para a sua idade, e você é alta para uma menina de 10 anos. Com a roupa certa, o jeito certo de falar." Ela parou para tossir antes de continuar. "Júlia, esta é nossa única chance. Se eu não aparecer amanhã, eles vão dar a vaga para outra pessoa." A menina olhou ao redor do pequeno cômodo onde moravam. As paredes tinham manchas de umidade. Havia apenas uma cama, um fogão de 2 bocas e uma geladeira pequena que fazia muito barulho. Ela sabia que a mãe estava certa. Elas precisavam daquele emprego. "Mas e se me descobrirem? E se chamarem a polícia?", perguntou Júlia com lágrimas nos olhos. "Não vão descobrir se você for corajosa como sempre é", disse Maria, abraçando a filha. "Você me viu trabalhar, sabe como eu falo com os patrões, como eu me comporto. Só precisa fingir ser mais velha." Júlia passou a noite toda pensando na proposta da mãe. Ela sabia que era errado mentir, mas também sabia que a mãe estava desesperada. Quando acordou e viu Maria ainda mais doente, com febre alta e dificuldade para respirar, sua decisão estava tomada. "Está bem, mamãe, eu vou", disse a menina, beijando a testa quente da mãe. "Mas depois, a senhora promete que vai ao posto de saúde?" Maria sorriu através das lágrimas. "Prometo, minha guerreira.
Você não sabe como eu te amo. Enquanto Júlia se preparava para a missão mais difícil de sua pequena vida, ela não fazia ideia de que estava prestes a encontrar o homem responsável por boa parte do sofrimento de sua família. Um homem que carregava um segredo sombrio que conectava seu destino ao da menina de uma forma que nenhuma das duas jamais poderia imaginar. A pequena Júlia estava prestes a entrar em um mundo de adultos, fingindo ser alguém que não era, sem saber que caminhava diretamente para o centro de uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Júlia acordou muito cedo naquela manhã, seus olhos ainda inchados de tanto chorar na noite anterior. A responsabilidade que carregava nos ombros parecia pesada demais para uma criança de 10 anos. A entrevista estava marcada para as 9 da manhã na construtora Silveira e Associados, e ela precisava estar lá às 8h45. Diante do pequeno guarda-roupa de sua mãe, Júlia tentou encontrar algo que coubesse nela. Maria era baixinha e magra, então suas roupas não ficavam tão grandes na menina quanto seria normal. Escolheu uma saia preta que chegava até seus tornozelos e uma blusa branca simples. Colocou um par de sapatos velhos da mãe que ficaram frouxos, mas que ela conseguiu ajustar com papel no bico. Lembra, você não é mais Júlia, você é Maria das Graças Silva, repetiu para si mesma diante do pedaço de espelho quebrado que tinham no banheiro. Ela tentou pentear os cabelos de forma diferente, prendendo-os em um coque como via as mulheres adultas fazerem. Maria, mesmo doente, ajudou a filha com os últimos detalhes. Quando perguntarem sobre experiência, você fala que trabalhou limpando casas, escritórios, essas coisas. Fala que precisa muito do emprego para sustentar sua filha, orientou, entregando à menina uma sacola plástica com seus poucos documentos. Mamãe, e se eles perguntarem coisas que eu não sei? Questionou Júlia, claramente nervosa. Você é a criança mais inteligente que eu conheço. Vai dar tudo certo, disse Maria, beijando a testa da filha. Lembra de falar devagar, com voz mais grossa e não sorrir muito. Adulto que precisa de emprego não fica sorrindo à toa. O trajeto até a empresa foi uma aventura assustadora para Júlia. Ela nunca havia andado de ônibus sozinha, muito menos para uma região da cidade que não conhecia. Durante a viagem de 2 horas, ela observou como as outras pessoas se comportavam, tentando imitar os gestos dos adultos ao seu redor. Quando chegou ao bairro nobre onde ficava a construtora, Júlia sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. As ruas eram limpas, os prédios eram altos e bonitos, e as pessoas andavam bem vestidas. Ela se sentiu ainda menor e mais assustada. A construtora Silveira e Associados ocupava um prédio imenso de vidro azul. Júlia parou na calçada e olhou para cima, sentindo-se como uma formiguinha. Ela respirou fundo, lembrou-se do rosto doente da mãe e da promessa que havia feito e caminhou em direção à entrada. Bom dia, eu vim para uma entrevista, disse ao segurança, tentando fazer sua voz soar mais grave. O homem olhou para ela com estranheza. Você parece muito nova, moça. O coração de Júlia quase parou. Eu sempre tive cara de criança, respondeu rapidamente, forçando um sorriso adulto. As pessoas sempre falam isso. Nome? Perguntou o segurança, ainda desconfiado. Maria das Graças Silva, respondeu, tentando não gaguejar. 12º andar, sala 1205, informou ele, devolvendo um crachá de visitante. No elevador, Júlia se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Com a roupa da mãe e o cabelo preso, ela realmente parecia mais velha, mas ainda tinha medo de que descobrissem sua verdadeira idade. Quando as portas se abriram, ela se deparou com um mundo de luxo que jamais havia visto. Mármore brilhante, plantas bonitas e uma vista incrível da cidade. A senhora é Maria das Graças? Perguntou uma recepcionista elegante. Sim, sou eu, confirmou Júlia, tentando manter, e a postura ereta como via sua mãe fazer.
O senhor Rodrigo Silveira vai atendê-la pessoalmente. Por favor, aguarde ali, disse a mulher, apontando para umas poltronas luxuosas. Júlia ficou surpresa. Sua mãe havia dito que seria uma entrevista simples, mas, pelo jeito, o próprio dono da empresa iria falar com ela. Isso a deixou ainda mais nervosa. Enquanto esperava, ela observou o movimento do escritório, tentando memorizar como os adultos se comportavam. Maria das Graças Silva? Chamou uma voz masculina forte. Júlia se levantou e viu um homem alto, bem vestido, com cabelos grisalhos. Havia algo no olhar dele que a fez sentir um arrepio, como se ele estivesse tentando descobrir algum segredo só de olhar para ela. Sou eu, senhor, disse ela, estendendo a mãozinha para cumprimentá-lo, tentando imitar como via os adultos fazerem. Rodrigo Silveira, venha comigo, disse ele, mas continuou olhando para o rosto dela de um jeito estranho, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Conforme caminhavam pelo corredor luxuoso, a pequena Júlia não fazia ideia de que estava prestes a encontrar face a face com um homem que havia destruído a vida de sua família anos atrás. Um homem que carregava uma culpa terrível e que estava prestes a descobrir que o passado havia voltado para confrontá-lo na forma mais inesperada possível, através dos olhos inocentes de uma criança corajosa. A sala de Rodrigo Silveira era maior que a casa inteira onde Júlia morava com a mãe. A menina tentou não demonstrar surpresa diante de tanto luxo. Uma mesa gigante de madeira brilhante, cadeiras de couro, estantes cheias de livros e troféus e uma janela enorme com vista para toda a cidade. Ela se sentou na pontinha da cadeira, os pés quase não tocando o chão. Então, Maria das Graças, começou Rodrigo, folheando alguns papéis sobre a mesa. Quantos anos você tem mesmo? Júlia engoliu em seco. Sua mãe havia preparado essa resposta. 32 anos. Senhor Silveira, disse, tentando fazer a voz soar mais madura. Rodrigo levantou os olhos e a estudou com atenção. Você parece muito nova para sua idade. Deve ter bons genes, comentou. Mas havia algo no tom de voz dele que deixou Júlia desconfortável. As pessoas sempre falam isso, senhor, respondeu ela, lembrando-se das palavras do segurança. E me diga, onde você trabalhou antes? Perguntou Rodrigo, se recostando na cadeira, sem tirar os olhos do rosto da menina. Júlia respirou fundo e começou a repetir o que a mãe havia ensinado. Eu trabalhei limpando casas, senhor. Também já limpei alguns escritórios pequenos no centro da cidade. Ela tentou soar confiante, mas suas mãozinhas tremiam levemente. Entendo, disse Rodrigo, fazendo algumas anotações. E por quê? Você quer trabalhar especificamente aqui na minha empresa? Porque eu preciso muito do emprego, senhor, respondeu Júlia com sinceridade. Eu tenho uma filha para criar e está muito difícil conseguir trabalho. Ao mencionar ter uma filha, Rodrigo parou de escrever e olhou diretamente para ela. Você tem uma filha? Que idade ela tem? 10 anos, respondeu Júlia, sem perceber a ironia da situação. 10 anos, repetiu Rodrigo lentamente. A mesma idade que... Ele parou no meio da frase. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois se levantou e caminhou até a janela. Como é o nome da sua filha? Júlia hesitou. Não queria mentir sobre seu próprio nome. Júlia, senhor. Ela se chama Júlia. Rodrigo permaneceu de costas para ela, olhando pela janela. Júlia, murmurou, como se o nome significasse algo especial para ele. E onde ela está agora? Em casa, senhor. Ela está doente, disse a menina, sem perceber que estava revelando mais verdade do que deveria. Rodrigo se virou bruscamente. Doente? Não é nada grave, senhor. Só uma gripe, mentiu Júlia rapidamente. O homem voltou para sua cadeira, mas desta vez se inclinou para a frente, estudando o rosto da menina com ainda mais intensidade. Sabe, Maria das Graças, você me lembra alguém que eu conheci há muito tempo. O coração de Júlia disparou. Ah, é, senhor? Sim, uma mulher que trabalhou para mim há alguns anos. Ela também tinha uma filha pequena.
Rodrigo fez uma pausa, seus olhos se tornando mais sombrios. Você não seria parente dela, por acaso? Júlia não sabia o que responder. Sua mãe nunca havia mencionado ter trabalhado para Rodrigo Silveira antes. Não sei, senhor. Como era o nome dela? O nome dela também era Maria, disse Rodrigo, sua voz ficando mais baixa e perigosa. Maria das Graças Silva. O mundo de Júlia parou. Ela sentiu como se tivesse sido pega em flagrante, mas não entendia como. Sua mãe realmente se chamava Maria das Graças Silva. Mas como ele sabia disso? Senhor, eu não entendo, disse ela com a voz trêmula. Rodrigo se levantou novamente e caminhou até uma estante, de onde tirou uma pasta antiga. Sabe, eu tenho uma memória muito boa para rostos. E você tem exatamente os mesmos olhos que aquela Maria das Graças que trabalhou para mim. Júlia começou a suar frio. Senhor, talvez seja só coincidência. Coincidência, interrompeu Rodrigo, voltando para a mesa com a pasta na mão. Você tem o mesmo nome, a mesma idade. Que ela teria hoje, uma filha de 10 anos chamada Júlia. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. E sabe qual era o nome da filha daquela Maria das Graças? Também era Júlia. A pequena Júlia sentiu que ia desmaiar. Como ele sabia de tudo isso? Sua mãe havia trabalhado para ele antes, porque ela nunca havia contado. Senhor Silveira, eu acho que está havendo um mal-entendido, disse ela, tentando se controlar. Rodrigo sorriu, mas não foi um sorriso bondoso. Ah, eu acho que não há mal-entendido nenhum, minha querida. Ele se inclinou sobre a mesa, ficando bem próximo do rosto da menina. Na verdade, eu acho que está na hora de descobrirmos exatamente quem você realmente é. Júlia estava presa em uma armadilha que não entendia. Ela havia vindo ajudar sua mãe doente, fingindo ser adulta, mas agora percebia que havia entrado em algo muito maior e mais perigoso do que jamais poderia imaginar. E o pior de tudo era que o homem à sua frente parecia conhecer segredos sobre sua família que nem ela mesma sabia. Rodrigo abriu a pasta antiga sobre a mesa, revelando documentos amarelados pelo tempo. Júlia tentou espichar o pescoço para ver o que havia ali, mas ele fechou rapidamente quando percebeu seu interesse. Sabe, pequena, disse Rodrigo, usando uma palavra que fez o coração de Júlia acelerar ainda mais. Há 10 anos eu tive uma funcionária muito especial. Ela era honesta, trabalhadora e tinha uma filhinha adorável que às vezes vinha com ela ao trabalho. Júlia sentiu um calafrio. Sua mãe às vezes a levava para o trabalho quando não tinha com quem deixá-la, especialmente durante as férias escolares. Mas ela não se lembrava de ter estado naquele prédio luxuoso antes. Eu não sei do que o senhor está falando, disse ela, tentando manter a firmeza na voz. Não sabe? Perguntou Rodrigo, levantando uma sobrancelha. Que estranho, porque eu me lembro muito bem daquela menininha. Ela tinha uns cabelos crespos lindos, sempre presos em trancinhas, e uns olhos grandes e espertos. Ele parou e olhou diretamente para ela, exatamente como os seus. A menina tocou instintivamente suas trancinhas, que estavam escondidas sob o coque mal feito. Como ele sabia sobre seu penteado favorito? Essa funcionária trabalhava na limpeza da minha antiga empresa, continuou Rodrigo, caminhando lentamente ao redor da cadeira onde Júlia estava sentada. Uma empresa menor que eu tinha antes de construir este império. Ela era tão dedicada, chegava cedo, saía tarde, fazia tudo com perfeição. Júlia começou a se lembrar vagamente de um escritório menor, onde sua mãe trabalhava quando ela era bem pequena. Tinha carpete azul e plantas nas janelas. Às vezes, ela ficava sentadinha em um cantinho, colorindo desenhos enquanto esperava a mãe terminar o trabalho. Mas sabe o que aconteceu com essa funcionária exemplar? Perguntou Rodrigo, voltando para trás da mesa e se sentando. Ela foi demitida. Por quê? Perguntou Júlia, esquecendo-se momentaneamente de fingir ser adulta. Rodrigo sorriu ao perceber o deslize dela. Ah, agora você está interessada na história? Ele se recostou na cadeira.
Ela foi demitida porque alguém acusou ela de roubo. O mundo de Júlia girou. Sua mãe, roubar. Impossível. Maria das Graças era a pessoa mais honesta que ela conhecia, sempre ensinando que não se deve pegar nenhum lápis que não seja seu. Minha mãe não é ladra, explodiu Júlia, sem conseguir se controlar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou imóvel por alguns segundos, depois começou a sorrir lentamente. Sua mãe? Repetiu ele, saboreando cada palavra. Pensei que você fosse Maria das Graças Silva, de 32 anos. Júlia percebeu o erro terrível que havia cometido. Suas mãozinhas começaram a tremer violentamente e lágrimas se formaram em seus olhos. Eu... gaguejou ela, sem saber o que dizer. Você é a Júlia, disse Rodrigo, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. A filhinha da Maria das Graças, que eu me lembro muito bem. Só que agora você cresceu e veio aqui fingindo ser sua própria mãe. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Júlia. Por favor, senhor, não chame a polícia. Minha mãe está muito doente. Ela não conseguia vir e nós precisamos muito desse emprego. Rodrigo se levantou e caminhou até ela. Por um momento, Júlia pensou que ele fosse consolá-la, mas em vez disso, ele se agachou ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos dela. Sabe, Júlia, sua mãe nunca contou para você o que realmente aconteceu naquela empresa antiga. Contou? Disse ele com voz baixa e perigosa. A menina balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ela nunca contou que foi acusada de roubar R$1.000 do cofre da empresa? Continuou Rodrigo. Nunca contou que foi humilhada na frente de todos os funcionários? Que saiu de lá carregando você no colo, chorando, prometendo que ia provar sua inocência? Júlia soluçou. Minha mãe não faria isso. Ela sempre me ensinou a ser honesta. Ah, mas veja só a ironia, disse Rodrigo, levantando-se novamente. A filha da mulher mais honesta do mundo veio aqui hoje para me enganar, fingindo ser outra pessoa. Eu só queria ajudar minha mãe, chorou Júlia. Ela está muito doente e nós não temos dinheiro nem para remédio. Rodrigo voltou para sua cadeira e ficou observando a menina chorar por alguns minutos. Havia algo em sua expressão que estava mudando, como se estivesse lutando contra algum sentimento interno. Sabe, Júlia, disse ele finalmente, depois que sua mãe foi embora daquela empresa, algumas coisas muito interessantes aconteceram. A menina levantou os olhos vermelhos para ele. Descobrimos quem realmente havia roubado o dinheiro, continuou Rodrigo, sua voz agora carregada de algo que parecia culpa. Era outro funcionário, que já vinha roubando há meses, mas quando descobrimos, já era tarde demais. Júlia parou de chorar, tentando entender o que aquilo significava. Sua mãe era inocente, disse Rodrigo, as palavras saindo como um sussurro pesado. E eu fui quem a demitiu. O silêncio na sala era tão profundo que Júlia conseguia ouvir os batimentos do próprio coração. Ela olhou para Rodrigo com os olhos ainda cheios de lágrimas, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O senhor demitiu minha mãe sabendo que ela era inocente? Perguntou ela com a voz trêmula. Rodrigo se levantou bruscamente e caminhou até a janela, ficando de costas para a menina. Não foi bem assim, disse ele, mas havia uma tensão em sua voz que não existia antes. Quando sua mãe foi demitida, eu realmente acreditava que ela havia roubado o dinheiro, mas o senhor disse que depois descobriu a verdade, insistiu Júlia, limpando o nariz com a manga da blusa da mãe. Sim, descobri, admitiu Rodrigo, ainda sem se virar. 3 meses depois. Júlia tentou se lembrar daquela época. Ela tinha apenas 2 anos quando isso aconteceu, mas lembrava vagamente de sua mãe chorando muito e de passarem fome por um tempo. Lembrava também de sua mãe dizendo que elas iam recomeçar e que tudo ia ficar bem. Por que o senhor não procurou minha mãe para pedir desculpas? Perguntou a menina com a inocência de quem ainda acredita que os adultos sempre fazem a coisa certa.
Rodrigo finalmente se virou e, pela primeira vez desde que Júlia havia entrado na sala, ele parecia vulnerável. Porque eu sou um covarde, disse ele simplesmente. A honestidade da resposta surpreendeu Júlia. Ela esperava desculpas, explicações complicadas, mas não essa admissão tão direta. Sabe, Júlia, quando descobri que sua mãe era inocente, eu tentei encontrá-la, continuou Rodrigo, voltando para sua cadeira. Mas ela havia se mudado de emprego, praticamente desaparecido, e conforme o tempo foi passando, ficou mais fácil fingir que nunca havia acontecido. Mas aconteceu, disse Júlia, sua voz pequena, mas firme. E por causa disso minha mãe teve que começar tudo de novo. Por causa disso, nós somos pobres. As palavras da menina atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Ele olhou para ela, uma criança de 10 anos vestida com roupas de adulto, que havia arriscado tudo para ajudar a mãe doente, e viu o reflexo de todas as consequências de sua covardia. Você tem razão, disse ele, baixando a cabeça. Suas dificuldades, a pobreza de vocês, tudo, isso é culpa minha. Júlia não sabia o que dizer. Parte dela queria gritar com ele, contar como era difícil ver a mãe trabalhando tanto e ainda assim faltando comida em casa. Mas outra parte dela, a parte que sua mãe havia ensinado a ser gentil, sentia pena do homem à sua frente. O senhor pode consertar isso agora, disse ela, sem saber de onde tirou coragem para falar assim com um adulto tão importante. Rodrigo levantou os olhos para ela. Como? Dando o emprego para minha mãe e pedindo desculpas para ela, respondeu Júlia, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não é tão fácil assim, pequena, disse Rodrigo, balançando a cabeça. Por que não? Insistiu Júlia. O senhor fez uma coisa errada. Agora pode fazer uma coisa certa. A simplicidade da lógica infantil deixou Rodrigo sem palavras. Durante 8 anos, ele havia complicado aquela situação em sua mente, criando desculpas e justificativas para sua inação. Mas agora, uma criança de 10 anos estava mostrando para ele que a solução sempre esteve ao alcance de suas mãos. E se sua mãe não me perdoar? Perguntou ele, mostrando uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Minha mãe sempre me ensina que todo mundo merece uma segunda chance, disse Júlia, repetindo palavras que havia ouvido Maria dizer centenas de vezes. Ela vai perdoar o senhor se o senhor pedir desculpas de verdade. Rodrigo ficou em silêncio por vários minutos, olhando para aquela menina corajosa que havia arriscado tudo por amor à mãe. Uma menina que, mesmo descobrindo que ele era responsável pelos sofrimentos de sua família, ainda estava disposta a acreditar em sua capacidade de mudança. Júlia, disse ele, finalmente eu vou fazer um acordo com você. Os olhos da menina se iluminaram com esperança. Eu vou dar o emprego para sua mãe com o melhor salário que já ofereci para qualquer funcionário da limpeza, disse Rodrigo. Vou pagar. Também um plano de saúde para vocês duas e vou dar uma ajuda para que vocês possam se mudar para uma casa melhor. Júlia saltou da cadeira, mal acreditando no que estava ouvindo. Sério? O senhor vai fazer isso mesmo? Mas, continuou Rodrigo levantando a mão, tem uma condição. O sorriso de Júlia diminuiu um pouco. Qual? Você precisa me prometer que vai contar para sua mãe exatamente o que aconteceu aqui hoje. Toda a verdade. E precisa deixar que eu mesmo peça desculpas para ela pessoalmente. Júlia assentiu vigorosamente. Eu prometo. E tem mais uma coisa, disse Rodrigo, abrindo uma gaveta da mesa. Você precisa voltar a ser criança e parar de tentar resolver os problemas dos adultos sozinha. Ele tirou da gaveta um cartão dourado. Este é meu cartão pessoal. Se vocês precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, você pede para sua mãe me ligar diretamente. Júlia pegou o cartão com as 2 mãos como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Por um momento, ela esqueceu completamente que estava fingindo ser adulta e sorriu com toda a alegria genuína de uma criança que acabou de realizar um milagre. Mas nem Júlia nem Rodrigo sabiam que a história estava longe de terminar.
e que as revelações mais chocantes ainda estavam por vir. Rodrigo observou o sorriso radiante de Júlia e sentiu uma mistura de alívio e remorso que não experimentava há anos. Mas havia algo mais que ele precisava contar, algo que tornava toda aquela situação ainda mais complexa e dolorosa. Júlia, disse ele, sua voz ficando mais séria novamente. Antes de você ir embora, há mais uma coisa que você precisa saber sobre o que aconteceu. Com sua mãe, o sorriso da menina diminuiu um pouco. O que mais, senhor? Rodrigo voltou para a pasta antiga e dela retirou uma foto desbotada. Era uma foto da festa de Natal da empresa de 8 anos atrás. Na imagem, vários funcionários sorriam para a câmera, incluindo uma Maria das Graças muito mais jovem, segurando uma garotinha de 2 anos nos braços. Esta é sua mãe e esta é você, disse ele, mostrando a foto para Júlia. A menina pegou a foto com cuidado e se reconheceu imediatamente. Ela estava usando um vestidinho vermelho que lembrava vagamente, e sua mãe parecia feliz, mais feliz do que Júlia havia ultimamente. Minha mãe guardava uma foto igualzinha a esta, disse Júlia, admirada. Ela sempre dizia que foi tirada no último dia feliz que ela teve no trabalho. Foi, confirmou Rodrigo, sua voz carregada de culpa. Esta festa foi numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, o dinheiro desapareceu, e na terça-feira eu demiti sua mãe. Júlia continuou olhando a foto, notando como sua mãe parecia diferente, mais jovem, mais esperançosa. O senhor também está na foto? Estou, disse Rodrigo, apontando para um homem mais jovem no fundo da imagem. Eu era diferente naquela época, mais impulsivo, mais orgulhoso. Quando o dinheiro sumiu, eu queria resolver tudo rapidamente, mostrar para todos que eu era um chefe rigoroso. E o senhor escolheu minha mãe porque ela era pobre? Perguntou Júlia com uma intuição surpreendente para uma criança. A pergunta atingiu Rodrigo em cheio. Como você sabe disso? Porque na escola, às vezes acontece a mesma coisa, explicou Júlia. Quando alguma coisa desaparece, eles sempre suspeitam primeiro das crianças que não têm dinheiro para comprar as coisas. A sabedoria precoce da menina deixou Rodrigo envergonhado. Uma criança de 10 anos havia identificado o preconceito que ele havia levado anos para admitir para si mesmo. Você está certa, admitiu ele. Eu escolhi sua mãe porque ela era a funcionária mais vulnerável. Não tinha recursos para se defender, não conhecia pessoas importantes, não podia contratar um advogado. Júlia devolveu a foto para ele. Isso foi muito ruim, senhor Silveira. Sim, foi, concordou Rodrigo, mas o pior ainda estava por vir. A menina o olhou com curiosidade. 3 meses depois que sua mãe foi demitida, descobrimos que quem estava roubando era o contador da empresa, um homem chamado Paulo, continuou Rodrigo. Ele havia pegado muito mais dinheiro do que imaginávamos durante quase um ano inteiro. E o que aconteceu com ele? Ah, com ele foi diferente, disse Rodrigo com amargura na voz. Paulo era filho de um cliente importante. Quando descobrimos o roubo, a família dele veio me pedir para não denunciar a polícia. Prometeram pagar tudo de volta. Júlia franziu a testa. E o senhor aceitou? Aceitei, admitiu Rodrigo baixando a cabeça. Não apenas aceitei, como ofereci para ele trabalhar em outra empresa de um amigo meu. Ele saiu sem nenhuma consequência, enquanto minha mãe ficou sem emprego, sem referências, e todo mundo pensando que ela era ladra, completou Júlia, sua voz mostrando uma maturidade dolorosa. Exatamente, disse Rodrigo. E sabe o que é pior? Quando descobri a verdade, minha primeira preocupação não foi fazer justiça para sua mãe. Foi proteger minha própria reputação. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando toda aquela informação. Finalmente ela perguntou, por que o senhor está me contando tudo isso? Rodrigo se levantou e caminhou até a janela mais uma vez, porque durante todos esses anos eu tentei esquecer o que fiz. Convenci a mim mesmo de que não era tão grave assim, que sua mãe havia conseguido outros empregos,
que vocês estavam bem. Mas nós não estávamos bem, disse Júlia baixinho. Não, vocês não estavam, concordou ele, se virando para olhá-la. E hoje, quando você entrou nesta sala fingindo ser sua mãe, desesperada para conseguir um emprego, eu entendi o quanto minha covardia custou para vocês. Júlia se levantou da cadeira e caminhou até ele. Senhor Silveira, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor tem filhos? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Não, não tenho. Então o senhor nunca sentiu o que é ver alguém que você ama passando necessidade por causa da maldade de outra pessoa, disse Júlia, suas palavras carregadas de uma sabedoria que não deveria existir em alguém tão jovem. Rodrigo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Aquela criança havia resumido em uma única frase toda a dimensão de sua culpa e responsabilidade. Não, eu nunca senti isso, admitiu ele. Mas agora eu entendo. Júlia o olhou nos olhos. O senhor vai mesmo ajudar minha mãe? Ou vai mudar de ideia quando eu sair daqui? Eu vou ajudar, prometeu Rodrigo, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Não apenas porque é o certo a fazer, mas porque você me mostrou hoje que ainda existe bondade no mundo, mesmo depois de tanta injustiça. A menina assentiu, satisfeita. Então eu perdoo o senhor, e sei que minha mãe também vai perdoar. As lágrimas que Rodrigo havia segurado finalmente desceram por seu rosto. Durante 8 anos, ele havia carregado aquela culpa sozinho. E agora, uma criança de 10 anos havia lhe oferecido algo que ele achava que nunca mereceria: perdão. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por ambos. Uma descoberta que tornaria toda aquela história ainda mais extraordinária. Rodrigo enxugou as lágrimas e se recompôs, voltando para trás de sua mesa. Havia uma determinação em seus olhos que não existia no início daquela conversa extraordinária. Júlia, eu preciso que você me ajude com uma coisa muito importante, disse ele pegando o telefone. Você sabe onde sua mãe está agora? Em casa, senhor. Ela estava com muita febre quando eu saí, respondeu a menina, subitamente preocupada. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Nada aconteceu, tranquilizou Rodrigo. Mas eu preciso falar com ela hoje mesmo, pessoalmente. Ele discou um número interno. Sandra, cancele todos os meus compromissos de hoje e chame o Carlos aqui na minha sala, por favor. Júlia o observou com curiosidade. O senhor vai na minha casa? Vou, confirmou Rodrigo. Mas antes, preciso preparar algumas coisas. Ele abriu uma gaveta e retirou um talão de cheques. Sua mãe perdeu 8 anos de trabalho por minha causa. 8 anos de salário, de crescimento profissional, de dignidade. Poucos minutos depois, um homem de meia idade entrou na sala. O senhor me chamou, Dr. Rodrigo? Carlos, quero que você conheça a Júlia, disse Rodrigo. Júlia, este é o Carlos, meu motorista há 15 anos. Ele vai nos levar até sua casa. Nossa, o senhor tem motorista? Perguntou Júlia impressionada. Carlos sorriu. E carro com ar-condicionado, mocinha, muito melhor que ônibus. Carlos, disse Rodrigo, ficando sério novamente, preciso que você pare no banco no caminho e depois em uma farmácia. Claro, doutor. Algum problema? Não é problema, é solução, respondeu. Rodrigo, olhando para Júlia. Estou corrigindo um erro que cometi há muito tempo. Durante o trajeto até a casa de Júlia, Rodrigo ficou em silêncio a maior parte do tempo, olhando pela janela e ocasionalmente observando a menina, que estava maravilhada com o luxo do carro. Quando passaram pelo bairro onde ela morava, ele pôde ver a diferença gritante entre seu mundo e o dela. É aqui, senhor Carlos, disse Júlia, apontando para uma pequena casa de madeira com telhas de amianto. Número 15. Rodrigo olhou para a construção simples, com paredes descascadas e uma pequena varanda onde algumas roupas secavam no varal. Era difícil acreditar que uma pessoa tão trabalhadora quanto Maria das Graças havia chegado àquela situação por causa de sua injustiça. Senhor Silveira, disse Júlia, hesitando antes de sair do carro. Minha mãe pode ficar bem assustada em ver o senhor. Ela não sabe de nada do que aconteceu hoje. Eu sei,
respondeu Rodrigo respirando fundo. Por isso você vai entrar primeiro e explicar tudo para ela. Eu espero aqui até você me chamar. Júlia assentiu e correu para dentro de casa. Rodrigo pôde ouvir vozes abafadas através das paredes finas. Primeiro a surpresa de Maria ao ver a filha voltar tão cedo. Depois a incredulidade, conforme Júlia contava toda a história. Você fez o quê? Gritou Maria, sua voz chegando claramente até o carro. Calma, mamãe, deu tudo certo. Ele quer falar com a senhora, gritou Júlia de volta. Mais alguns minutos de conversa agitada, e então Júlia apareceu na porta, acenando para Rodrigo. Quando ele entrou na pequena casa, encontrou Maria das Graças sentada na única cama, vestindo um pijama simples, com os olhos vermelhos de febre e de choque. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Maria, disse Rodrigo parando na porta, posso entrar? Ela assentiu lentamente, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. O interior da casa era ainda mais modesto do que ele havia imaginado. Um cômodo que servia como quarto e sala, uma pequena cozinha com apenas o essencial e um banheiro minúsculo. Mas apesar da pobreza, tudo estava limpo e organizado. Júlia me contou uma história muito interessante, disse Maria com a voz rouca, tentando se levantar. Não se levante, disse Rodrigo rapidamente. Você está doente. Ele olhou ao redor e, não vendo onde se sentar, permaneceu de pé. Maria, eu vim aqui para fazer algo que deveria ter feito há 8 anos. 8 anos, repetiu ela, balançando a cabeça. Você se lembra? Eu nunca esqueci, admitiu Rodrigo. E hoje sua filha me mostrou o homem covarde que eu me tornei. Maria olhou para Júlia, que estava encostada na parede, observando a conversa com atenção. Ela me contou que você descobriu a verdade, disse Maria, que não fui eu quem roubou o dinheiro. Descobri 3 meses depois de te demitir, confirmou Rodrigo, a vergonha clara em sua voz. E fiz nada para corrigir minha injustiça. Maria ficou em silêncio por alguns momentos. Sabe o que foi pior? Disse ela finalmente. Não foi perder o emprego. Foi ver minha filha pequena perguntando por que a mamãe chorava tanto e eu não saber o que responder. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Foi ter que mentir nas próximas entrevistas de emprego, inventar motivos para ter saído da empresa, porque se eu contasse a verdade, ninguém me contrataria, continuou Maria. Foi ver minha filha crescendo em uma casa cada vez menor, com cada vez menos coisas, e saber que nada disso precisava ter acontecido. Maria, eu não tenho desculpas, disse Rodrigo, tirando o envelope que havia preparado no banco do bolso. Só tenho isso. Ele estendeu o envelope para ela. É o equivalente a 8 anos de salário, com juros e correção monetária. Mais um bônus pelas humilhações que você sofreu. Maria olhou para o envelope sem pegá-lo. Você acha que dinheiro resolve tudo? Não, respondeu Rodrigo honestamente, mas é o mínimo que posso fazer, junto com um emprego na minha empresa, com o melhor salário que já ofereci para alguém, plano de saúde completo para você e Júlia, e meu compromisso pessoal de que nada parecido jamais acontecerá novamente. Maria finalmente pegou o envelope, mas não o abriu. E o que você quer em troca? Seu perdão, disse Rodrigo simplesmente, e a chance de provar que posso ser um homem melhor do que... Fui. Júlia se aproximou da mãe. Mamãe, ele chorou quando eu perdoei ele. Eu acho que ele está falando a verdade. Maria olhou para a filha, depois para Rodrigo. Júlia tem apenas 10 anos, mas às vezes ela enxerga as pessoas melhor do que eu. Ela respirou fundo. Eu te perdoo, Rodrigo, não porque você merece, mas porque guardar raiva por 8 anos já me cansou. Rodrigo sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase falharam. Obrigado, disse ele, sua voz quebrando. Muito obrigado. Mas, continuou Maria ficando mais séria, se você está mesmo falando sério sobre me dar trabalho, eu quero uma coisa, qualquer coisa. Quero que minha filha tenha todas as oportunidades que eu nunca tive. Quero que ela estude.
que faça faculdade, que seja alguém na vida. Já está providenciado, disse Rodrigo. Júlia vai estudar na melhor escola particular da cidade. Cursinho, faculdade, mestrado, se ela quiser. Tudo por minha conta. Júlia saltou de alegria. Sério, mamãe? Eu vou poder estudar de verdade? Maria sorriu pela primeira vez desde que Rodrigo havia chegado. Vai, minha filha. Você vai ser tudo que sempre sonhou. E naquele momento, na pequena casa humilde, 3 vidas foram transformadas para sempre pela força do perdão e da redenção. 6 meses depois, Júlia mal conseguia acreditar em como sua vida havia mudado. Ela estava sentada na mesa de estudos de seu novo quarto. Sim, ela agora tinha um quarto só para ela, fazendo a lição de casa da escola particular onde havia se matriculado. A casa nova era pequena, mas confortável, com 2 quartos, uma sala espaçosa e uma cozinha onde sua mãe adorava cozinhar, agora que tinham comida de sobra. Júlia, o tio Rodrigo chegou! Gritou Maria da sala. A menina sorriu. Nos últimos meses, Rodrigo havia se tornado uma presença constante em suas vidas, não apenas como patrão de sua mãe, mas como um amigo da família. Ele fazia questão de visitá-las pelo menos uma vez por semana, sempre perguntando sobre os estudos de Júlia e se elas precisavam de alguma coisa. Oi, tio Rodrigo, disse Júlia, correndo para a sala e dando um abraço nele. Ela havia começado a chamá-lo de tio espontaneamente, e ele nunca havia pedido para ela parar. Oi, pequena estudiosa, respondeu Rodrigo, abraçando-a de volta. Como foram as provas da escola? Tirei nota máxima em matemática e português, disse Júlia orgulhosa. A professora disse que eu sou uma das melhores alunas da turma. Claro que é, disse Maria, aparecendo na sala com uma bandeja de café e biscoitos. Minha filha sempre foi inteligente, só precisava de oportunidade. Rodrigo observou Maria com admiração. Nos últimos meses, ela havia florescido de uma forma impressionante. O trabalho na construtora havia devolvido sua autoestima, e agora ela era supervisora de toda a equipe de limpeza, respeitada por todos os funcionários. Na verdade, disse Rodrigo, sentando-se no sofá, eu vim aqui hoje com uma proposta especial. Que tipo de proposta? Perguntou Maria, desconfiada. Ela havia aprendido a ser cautelosa com promessas. A empresa está expandindo e eu preciso de alguém de extrema confiança para supervisionar as obras de nosso novo escritório. Em São Paulo, explicou Rodrigo. O salário seria 3 vezes maior que o atual, com casa fornecida pela empresa e escola particular para Júlia. Júlia olhou para a mãe com os olhos brilhando de expectativa. Rodrigo, disse Maria cuidadosamente, isso parece bom demais para ser verdade. Não é caridade, Maria, garantiu Rodrigo. Você se tornou uma das melhores funcionárias que já tive. Você é organizada, responsável e tem um dom natural para liderar pessoas. Eu preciso de alguém assim em São Paulo. Maria trocou olhares com Júlia. O que você acha, filha? Eu acho que seria uma aventura, disse Júlia animada. E em São Paulo tem universidades ainda melhores. Então é isso, disse Maria sorrindo. Nós aceitamos. Rodrigo sorriu também. Mas havia algo mais em sua expressão. Tem mais uma coisa, disse ele, ficando mais sério. Nos últimos meses, vocês duas me ensinaram mais sobre família, perdão e segundas chances do que eu aprendi em toda a minha vida. Tio Rodrigo? Disse Júlia, percebendo que ele estava emocionado. Eu queria perguntar se vocês me deixariam ser... Bem, se vocês me deixariam fazer parte da família de vocês, disse ele, com a voz trêmula. Não como patrão ou como alguém que está pagando uma dívida, mas como um tio de verdade. Júlia não hesitou nem um segundo. Ela se jogou no colo de Rodrigo e o abraçou forte. Você já é da nossa família, tio Rodrigo, desde o primeiro dia. Maria se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Rodrigo, família não é só sangue, é quem está ao seu lado nos momentos difíceis e nos momentos bons. Você já provou ser família.
Rodrigo abraçou as duas, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Durante 45 anos, ele havia pensado que sucesso se media apenas por dinheiro e poder. Mas uma menina corajosa de 10 anos havia-lhe ensinado que a verdadeira riqueza estava nas pessoas que você ama e que te amam de volta. Sabe, disse Júlia, ainda no colo dele, quando eu entrei naquele escritório fingindo ser mamãe, eu estava com muito medo, mas agora eu sei que foi a melhor coisa que já fiz na minha vida. Por quê? Perguntou Rodrigo. Porque eu consegui uma família maior, respondeu ela com simplicidade. 3 meses depois, quando se mudaram para São Paulo, Rodrigo fez questão de estar lá para ajudar com a mudança. Na casa nova, ele ajudou Júlia a arrumar seus livros na estante do quarto dela. Tio Rodrigo, disse Júlia, organizando seus cadernos, posso te contar um segredo? Claro, pequena. Naquele dia na sua empresa, quando eu estava chorando e com medo, eu fiz um pedido para Deus, disse ela, baixando a voz. Que pedido? Eu pedi para ele transformar o coração daquela pessoa ruim que havia machucado minha mãe, disse Júlia, olhando para ele com seus olhos grandes e sinceros. Eu nunca imaginei que Deus ia transformar você e ainda fazer você virar nosso tio. Rodrigo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos mais uma vez. Sabe de uma coisa, Júlia? Eu acho que seu pedido transformou muito mais que meu coração. Ele transformou minha vida inteira. E a nossa também, disse Júlia sorrindo. Agora somos uma família de verdade. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 3 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais inesperadas descobriam que, às vezes, os milagres vêm disfarçados de pequenos atos de coragem, perdão e amor. A menina que havia ido a uma entrevista fingindo ser sua própria mãe não apenas conseguiu um emprego para a família, ela conseguiu transformar 3 vidas e provar que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Esta história nos ensina que a coragem não tem idade, que o perdão tem o poder de curar feridas antigas e que, às vezes, as maiores transformações nascem dos gestos mais simples. Júlia nos mostra que não importa quão pequenos sejamos, podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas quando agimos com amor e determinação. Júlia nos ensinou que a coragem não tem idade e que, às vezes, o perdão é o maior ato de justiça. E você? Já teve que ser forte quando ninguém esperava isso de você? Conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo, porque histórias como a de Júlia merecem ser contadas.